Senhor nosso Deus, te damos graças porque mais uma vez nós podemos vir até a tua casa, a casa de Jesus, para louvar, buscar o teu nome, engrandecer a tua pessoa com louvores e adoração, Senhor. Te damos graças também porque podemos derramar diante do Senhor as nossas necessidades. E colocamos diante do Senhor o pastor desta igreja, Senhor, o Tony, que está enfermo, que o Senhor esteja com ele, sustentando, dando a tua santa companhia, Senhor, revestindo-o com o teu Santo Espírito, dando a ele, Senhor, libertação, livramento, que ele se levante da cama, Senhor, e possa mais uma vez estar conosco. Rogamos também por Dona Ulda, que o Senhor esteja com ela, derramando a tua graça, sendo a companhia tão boa que ela já sabe, conhece. Sê com ela, Senhor. Dá a ela e seus familiares também, cada vez mais da tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, as pessoas que vieram até aqui para depositar seus dízimos e ofertas. Que o Senhor esteja dando sabedoria a este conselho, como administrar estes valores, Senhor. Ser também com as pessoas que estão necessitadas, que a igreja também tenha essa sensibilidade para saber como socorrer. Rogamos, Senhor, que o Senhor também nos fale nesta noite, de maneira especial, de maneira muito próxima, Senhor. Rogamos a tua presença nesse momento, de maneira especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caríssimos, vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Eu sei que já houve nesta igreja uma série de pregações sobre esse texto, eu vejo lá na internet. Tá? Então, a Bíblia sempre se renova na nossa compreensão. A Bíblia é a Bíblia e a gente acaba descobrindo nela coisas até mais profundas, conforme a gente vai lendo, vai ouvindo, vai aprendendo. Existe uma expressão aramaica, hebraica, que fala sobre a interpretação das Escrituras, é a palavra darash, ou seja, cavar. Sempre encontrará uma mina de ouro, sempre encontrará muita coisa boa, muita coisa edificante. Então, tendo isto, abra a sua Bíblia então em Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 9. Esse será o texto base para a nossa reflexão. O texto diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A tu, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O assunto desse texto é pensamento. O que o pensamento pode fazer? E também a relação com a paz. Veja que aparece algumas vezes aí a palavra paz. E também alegria. Alegria, paz, pensamento. Essas três coisas aí aparecem nesse texto. Inicialmente, Paulo faz uma exortação para duas pessoas nominalmente. Isso não é muito comum nas cartas de Paulo, a não ser quando ele está agradecendo ou está saudando, lembrando, mandando lembranças. Ele faz isto em alguns lugares, como por exemplo, Romanos capítulo 16. Ali é um trecho só de saudações. E você que estava lá, lembre-se de fulano, e assim ele vai dizendo, vai abrindo o seu coração. Agora aqui ele está mencionando duas mulheres,
E a igreja de Filipos tem uma característica muito clara, muito expressiva no Novo Testamento, ou na carta, ou no livro de Atos. A igreja de Filipos foi fundada com mulheres. O apóstolo Paulo chegou em Filipos, procurou um lugar de oração e encontrou um lugar em que estavam as mulheres reunidas. Aquela sinagoga, que não poderia ser sinagoga porque possivelmente não tinha 10 homens. Então é uma sinagoga de mulheres. As mulheres se reúnem para oração. Quando fala assim, um lugar de oração, significa uma casa de oração, uma sinagoga. O apóstolo Paulo passa a pregar essa sinagoga às mulheres. Possivelmente, no mundo mais judaico, não se fizesse isso. Mas o apóstolo Paulo já foi transformado pela graça. E ele sabe como é que é a relação agora nova em Jesus Cristo. Então ele prega a essas mulheres, e algumas mulheres se convertem, como por exemplo, Lídia. E aquela moça que fazia adivinhações, o apóstolo Paulo também deu a ela a libertação em nome de Jesus, e ela passa a integrar esta igreja. Temos também o carcereiro de Filipos, que surrou o apóstolo Paulo e depois curou o apóstolo Paulo, passando condimentos, sei lá o que, né, compressas, para tirar as marcas, e levou para casa. Então é muito interessante como a Bíblia mostra assim, o agir de Deus de maneira surpreendente. Deus age dessa forma. E aqui nós temos essas mulheres. Possivelmente a igreja já cresceu bastante, e nós temos 2 mulheres aqui, líderes, como essas 3 moças que estavam aqui. Vocês viram que foi muito bem, cantaram muito bem, parabéns, Deus abençoe. Ou seja, é uma liderança feminina. O apóstolo Paulo fica sabendo que essas mulheres estão brigadas. Elas são fortes, mulheres fortes, mas que agora estão cada um no seu lado. O apóstolo Paulo poderia fazer uma intromissão e começar a descobrir quem é quem que está certo, quem não está. Mas ele não faz isso. Possivelmente ele sabe o assunto, mas ele não entra no assunto. Porque não é justo, não é digno de fazer esse comentário maior. Quantas vezes a gente já fez isso? Nós sabemos que 2 pessoas estão brigadas, né? A gente fala, mas às vezes não tem coragem, né? O apóstolo Paulo, ele não pode estar presente, mas ele pede para alguém fazer isso. E veja o que ele diz para as 2 mulheres, para resolverem o seu caso. Então, o versículo 2 diz assim: rogo, aqui é um rogo, é uma exortação direta. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. A palavra Evódia significa bom caminho. Síntique é graça conjunta, honra conjunta. Pensem concordemente no Senhor. Em vez de tomar lado, posição, o apóstolo Paulo chega em uma conclusão, mas chega em uma conclusão de paz em Cristo Jesus. Porque se cada um numa briga puxar o seu argumento, ninguém chega a lugar nenhum. E é uma pena que as igrejas racham, dividem, às vezes porque alguém não tem a característica, a força ou a exortação para dizer, abram mão. É uma coisa que nós temos que aprender sempre, não só agora, mas depois, semana que vem, a abrir mão dos nossos direitos. Porque tem alguém que tem muito mais direitos sobre nós, que é Jesus Cristo, é um Deus e nosso Pai. Então ele diz isso, concordem, pensem, notem a palavra, o verbo, pensem concordemente no Senhor. Para eu chegar a um bom termo, eu abro mão do meu ponto de vista, vejo que o meu ponto de vista ele é pequeno e que o Senhor é maior. Então eu abro mão para chegar a uma conclusão, uma concórdia, a palavra interessante, concórdia, no Senhor. As pessoas chegarem à pacificação. Então aqui fala de paz. E aí é importante também nós apresentarmos isso para nós. Porque se há alguma coisa que pode afastar as pessoas da igreja, é uma briguinha, é um sentimento, uma palavra maldada, colocada de maneira errada. Até o apóstolo Paulo colocou algumas palavras erradas. Se você, por exemplo, ler a primeira carta aos Coríntios e a segunda, você vai perceber que a primeira não é a primeira, é a segunda. A segunda não é a segunda, é a quarta. Porque há outras cartas que foram neste meio. Por que ele escreveu cartas? Porque ele precisou exortar. E às vezes ele exortou muito forte e precisou voltar atrás. O apóstolo Paulo volta atrás, muda e pede até desculpas. Então essa relação humana nós vamos ter. E a igreja é um lugar que nós temos gente assim, pessoas como nós.
Pessoas que falham, pessoas que têm os seus pedaços ruins, né? Num relacionamento não existe uma 100% de perfeição. Ainda assim não existe. Se toda a igreja fosse parecida comigo, seria 100% perfeita. Não existe. E nesse sentido, o que acontece é que as pessoas vão adquirindo ressentimento. Ressentimento na igreja, nesse caso aqui, mas pode ser também em outras maneiras, na família, familiares, né? Marido e mulher. O apóstolo Pedro diz assim, olha, para o marido e a mulher se entenderem, para que não fossem interrompidas as orações deles, porque se eles estão ressentidos, Deus não escuta a oração. Você quer saber se Deus escuta a sua oração? Se você está ressentido, você não escuta, Ele não escuta. E não é porque Ele não seja bom, gracioso, é porque nós precisamos resolver isso, arrumar a sala, arrumar a casa. Então é muito importante isso. E Paulo sabia disso dessas mulheres, que elas precisavam arrumar esse relacionamento. Mas elas podem não conseguir fazer isso sozinhas. Então ele pede para alguém aqui que ele mencione, e as pessoas não sabem como é o nome dessa pessoa. Versículo 3, a ti fiel companheiro, possivelmente seja um nome Císigo, que quer dizer fiel companheiro. Então ele está pedindo para um terceiro ajudar essas mulheres. E veja, ele não desacredita as mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ele está fazendo lembranças. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Acho que esse argumento é muito forte. Você pega duas pessoas na igreja que estão brigadas, olha meu irmão, o teu livro está escrito, o teu nome está escrito no livro da vida. Então, que bom, né? E o sujeito já começa a se perceber que ele não pode ficar briguento, nem beiçudo, né? Ele tem que corrigir isso. O apóstolo Paulo é muito didático nesse ponto. Então ele diz isso, né? Ele fala, o livro da vida contém o nome de vocês. Clemente, essas mulheres e mais gente. Então fazem parte desse grupo. E aí vem então a necessidade de resolver a situação. Tendo dito isto, ele põe o refrão dessa carta que aparece várias vezes. A expressão alegrai-vos, alegria. Alguns chegam a dizer que essa é a carta da alegria. Eu acho que é um tema muito importante, mas a carta ela tem um teor maior. Mas alegria é um tema, e um tema importante. Alegrai-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Se existe alguma coisa que rouba a alegria, é quando duas pessoas estão brigadas. Mas depois que arrumou a casa, consertaram as relações, daí o apóstolo Paulo pode dizer, alegrai-vos. Mas essa alegria não é uma alegria vazia, não é uma alegria boba, é uma alegria no Senhor. Alegria que vem do Senhor. É fruto do Espírito. Fruto do Espírito, alegria. O apóstolo Paulo está alegre quando ele escreve essa carta. Se pega o capítulo 2, ele faz a ação de graças com alegria. Ele fala sobre a alegria de proclamar o Evangelho, de ver pessoas se convertendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui é um imperativo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E o que rouba também a nossa alegria? Aí ele vai dizer no versículo 5 e 6, a ansiedade. Então, seja a vossa moderação, versículo 5, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor não está longe, Ele está pronto para ouvir, Ele está pronto para abrir os ouvidos, o seu coração para receber a nossa oração. O Senhor está perto, está disposto a encher o coração de alegria. Por que eu estou falando de pensamentos? Porque a palavra ansiedade, a palavra grega, significa pensamento dividido. A ansiedade são dois pensamentos que estão se digladiando na nossa cabeça. Nós acreditamos e não acreditamos. Ficamos sofrendo de antemão. Ansiedade. Pessoas ansiosas ficam doentes. Pessoas ansiosas têm mais gastrite. Pessoas ansiosas perdem a alegria, ficam mais velhas sem envelhecer. Pessoas ansiosas estragam o dia. Você quer ser assim? Você é ansioso? Você é ansiosa? Tem gente que já não precisa para responder, né? É só pergunta retórica.
Sou ansioso, sou ansiosa. Todos temos essa possibilidade de ser ansiosos. Mas podemos lutar contra isso, eliminar a nossa vida e conseguir. Isso daí, sempre a gente tem que fazer essa faxina, viu? Não é que você faz agora e não tem mais. Sempre. Tirar a ansiedade, seja uma ansiedade por alguma coisa que vem, por alguma coisa que está passando, e às vezes alguma coisa que você inventou na cabeça. Porque a questão aqui é pensamento. Os pensamentos vêm e você fica acreditando muitas vezes em mentira. Nós acreditamos na mentira achando que a mentira é verdade, e a mentira é mentira. Tá? Então, pensamentos que ficam se batendo no seu coração, na sua mente, traz a ansiedade. Mas como resolver isso, o apóstolo Paulo? Então ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, qualquer coisa, seja bem, seja necessidade de casamento, sei lá, tem muitas coisas, né? Andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que fazemos com a ansiedade? Estamos ansiosos? É hora de orar. Está ansioso? E é aquilo que a gente não consegue fazer no momento, às vezes é orar. Né? Quantas vezes você está tão preocupado, tão cheio de ansiedade, e que não consegue falar uma palavra a Deus? Então a ansiedade se resolve com oração. Aquela oração que você sempre faz cotidianamente. Você agora coloca e derrama diante de Deus. Nós derramamos diante de Deus aquilo que provoca a ansiedade na nossa vida. Derramar em oração. Mas ele coloca 3 maneiras de orar. Colocar diante de Deus as vossas petições pela oração. As petições são as necessidades, aquilo que provoca ansiedade. Pela oração cotidiana que sempre fazemos. Pela súplica. Então, se a oração está ainda, eu percebo que a ansiedade está aqui, eu resolvo orar mais insistentemente. Súplica tem essa ideia, oração insistente, oração que busca uma resposta. É claro que quando nós oramos aqui, assim nós estamos resolvendo o nosso problema, porque a ansiedade atrapalha, e Deus sabe que a ansiedade tira a alegria de estar com Ele. Então essa alegria é roubada pela ansiedade. Eu vou mostrar para vocês um texto que fala sobre súplica. Abra a Bíblia no Salmo 13. Um salmo exemplar do que é um salmo de lamentação. Ou seja, lamente diante de Deus. Coloque a sua necessidade diante de Deus. O texto diz assim no Salmo 13. Até quando, Senhor? Veja quantos até quandos aparecem. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Isso aqui é uma súplica. Ele está colocando diante de Deus aquilo que ele está vendo. Deus está escutando. Deus sabe das coisas, mas é Ele que precisa lutar e colocar diante de Deus. Até quando? Até quando? Eu lembro de um professor que dizia assim, ó, esse até quando não é maneira poética de falar, até quando? Até quando? Mas prepare-se, até quando? Ou seja, é um grito do coração. Súplica vem do coração do necessitado, é na angústia, quando a gente não tem mais o que falar. Quando faltam palavras, a nossa oração, a gente diz, Senhor, até quando? Insista, volte a orar, insista, volte a orar. E depois encha o seu coração de gratidão. O texto diz assim, com ações de graças. Veja que então a alegria brota, a paz começa a brotar na medida que nós vamos derramando diante de Deus o nosso coração e ao mesmo tempo vamos agradecendo, porque a ação de graças vai mudando, vai permutando o nosso pensamento, mais uma vez a questão do pensamento, vai voltando a nossa paz e a gente vai ficando leve, vai ficando mais alegre, vai ficando mais perto de Deus. É por isso que nós louvamos, louvor é ação de graças. Por isso que nós agradecemos. Você já fez uma listinha das coisas boas que Deus proporcionou para você? As irmãs aqui falaram sobre as crianças, né? Que coisa boa ter criança. Hoje eu estava vendo uma foto de eu carregando o meu menino. 1 ano, no aniversário dele, só tive um, né? 1 ano.
dá uma nostalgia e uma alegria. Nossa, que delícia! Coisa boa ter filhos. Coisa boa ter parentes, ter família. Coisa boa ter uma igreja para frequentar e pedir oração por nós. Boa coisa é uma pessoa que está ao nosso lado. Não é triste viver sozinho. Quando seu marido, sua esposa viajam, você fica na cama sozinho, você dá uma encostada assim com o bumbum, você fala, mas não está aqui. Pode brigar, pode falar muitas coisas, mas a gente gosta, a gente ama. Não é assim? Essa é uma verdade imutável. Deus nos deu isso. E quando a gente perde, que pena, que tristeza. Não é para perder, não era para ser assim. Então, essas três coisas, oração, súplica e ações de graça. Eu admiro muito o Tony, como homem de oração. Eu falei, Tony, eu nunca orei tanto assim como você ora, né? E hoje eu estava na casa do Vadinho, daí ele pediu lá, fui almoçar lá. E ele disse assim, o pastor ora, né? E eu fiz 3 frases, né? Daí ele, nossa, é curta a oração. Não é porque é curta, é só assim. Então eu falo, mas eu vou repetindo, vou dizendo se eu estou sozinho. Orando, derramando, chorando, cantando. Quando você faltar a ação de graças, coloque um desses louvores. Coloque lá, hoje é tão fácil isso. Coloque lá e deixe tocar, deixa mudar o seu pensamento. Encha o seu coração de louvor, de gratidão. Sabe por que isso é bom? Porque a igreja ganha com isso. A igreja ganha quando as pessoas são alegres. A igreja ganha quando as pessoas são pacíficas. A igreja ganha quando a igreja tem paz. As pessoas têm paz. A paz vem para cá e é ministrada constantemente. Ajuda quem prega. Fica mais fácil pregar. Enche as pessoas do Espírito Santo. Aleluia. Bem que eu gostaria de escutar uma glória a Deus aqui. Qual é o resultado disto? E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja, aquilo que não dá para explicar, que foge ao meu pensamento. Veja que a linguagem é pensamento ainda. Guardará os corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, quando eu oro, quando eu agradeço, quando eu me derramo, quando eu digo, até quando, Senhor? A paz vem e brota no meu coração, a paz de Jesus que excede todo entendimento. Paz entre as duas mulheres, paz na tribulação, paz agora, encherá o vosso coração e a vossa mente. Em quem? Começou o capítulo 4, versículo 2, no Senhor, e agora ele repete, é no Senhor. Jesus é o centro, Jesus está constantemente nessa carta. A Bíblia, o Novo Testamento é cristocêntrico. Deus age, mas Ele quer agora mostrar o seu Filho, a obra maravilhosa, a alegria, o amor que Deus tem por Jesus Cristo, e que nós queremos ter esse amor, queremos refletir este amor. Jesus é fantástico, Jesus é maravilhoso. E aí? Mas hoje eu me livrei da ansiedade, já resolvi o meu problema de ressentimento, mas amanhã, segunda-feira, nós voltamos para o ramerrão cotidiano, né? Voltamos para... Algumas mulheres vão lavar a louça, os maridos vão varrer a casa, ó, né? Você vai ter o cotidiano de volta, e parece que amarga. Aí nessa hora, o texto diz, finalmente, irmãos, um último conselho para tudo isso, depois ele vai mudar de assunto, por alegrei-me de novo, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, não acredite naqueles pensamentos enganosos que vêm à nossa mente, que o inimigo pode colocar em nossa mente. Tudo que é respeitável, aquilo que é digno, você percebe isto. Certas coisas não são respeitáveis, você sabe disto. Estava conversando com um moço, ele estava dizendo sobre certos filmes que ele não consegue assistir, justamente, não porque eles sejam tão complicados, tão ruins assim, mas que eles tenham alguma coisa que falta de respeito. Então há tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é digno, tudo que é puro. Em vez de ficar escutando, desculpe, eu não quero fazer crítica a ninguém aqui, mas vai ser. Em vez de ficar escutando, irmão, me perdoe,
Pink Floyd. Escute, Oficina G3. Ah, gostei, isso mesmo. Quanto tempo eu escutei essas coisas? Eu tinha tudo. Vou contar um segredo aqui, até um pouco tempo atrás, eu tinha em vinil ainda. Tinha tudo, tinha uns 500 discos de rock. Um dia eu falei, mas isso aqui não está certo. Peguei, em vez de vender, não vendi porque não queria compartilhar. Queimei, joguei tudo fora. Sabe? Por quê? Porque falava, tinha as coisas ali que às vezes feriam a santidade de Deus. Eu sempre tinha aquela impressão que alguma coisa não estava, anos e anos assim. Aí eu falei, isso daqui é o meu coração. Isso é uma coisa que eu não deixei ainda o Senhor Jesus dominar. Daí eu deixei. E foi bom, não sinto falta. Né? Daí eu troquei, tem que trocar. Daí comecei a ouvir mais, até estava compartilhando com os irmãos aí, certos rocks evangélicos, né? Porque eu gosto da música, da instrumentação, gosto de jazz, mas eu queria alguma coisa assim, fui ouvindo, fui vendo, fui descobrindo. Ou seja, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, seja um livro, seja um filme, tudo que é amável. Veja que ele vai enfileirando, ele vai colocando uma coisa atrás da outra. E se alguma virtude há, algum louvor exista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Voltou ao pensamento. Encha o seu pensamento de coisas boas. De coisas boas. Você pode ter 3 ovos e um estiver estragado, você estragou tudo. Mas se você tiver 3 ovos bons, você faz um grande omelete. Você faz uma coisa boa. Tudo que é bom, encha o seu pensamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós acreditamos nas mentiras e nossos pensamentos, e aí nós temos várias fontes, pode ser da cultura, pode ser de outras pessoas. O ser humano sabe ser cavernoso. O ser humano sabe ser mau. Aquela pessoa que não elogia. As pessoas que não sabem falar alguma coisa de bom. Quando olham assim, olha, você conhece fulano? Ele bom pregador, digamos, né? Bom pregador, muito bom. Pena que... Né? O quê? Não, deixa para lá. Pronto! Você estragou. Né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Às vezes eu até saio brincando assim, para ver se o pessoal se tranca, né? Fala, essa conversa aqui já está ficando maledicência. Né? Aí tem que falar. Por quê? Porque essas coisas vão ficando comuns. Nós vamos banalizando essa lindeza que é o Evangelho, das coisas boas. Evangelho é a relação com Deus e a relação com as pessoas. Então, nós temos que olhar para as pessoas. Eu li um texto esses dias aí. Olhar para as pessoas, mesmo aquela que eu não tenho muita simpatia, olhar para ela como Jesus olha. Tenta olhar. Quando você encontrar uma pessoa que você acha que, porque você é simpático, o outro não, né? Você é antipático, você, nossa, que pessoa, Jesus está olhando para ela. Você vai perceber que vai mudar. Né? Vai mudar. Então, o apóstolo Paulo dá inúmeras coisas, né? Mas falando disso, né? Nós vamos enchendo dos pensamentos, vamos acreditando nas mentiras, daqui a pouco a gente é aquilo que pensa. Né? E aí nós vamos ficar carregados, como se tivesse uma grande mochila nas costas. Eu já tive isso. E não faz muito tempo, um grande ressentimento, e aquilo ia para onde eu ia, estava em casa, estava à noite comigo, sempre o ressentimento, e daí eu resolvi perdoar. E quando você perdoa alguém, não significa que você não vai ter mais sentimento, isso é bobagem, não significa que você não vai lembrar, você vai lembrar, mas na medida que você lembra, você mais uma vez diz, olha, já está perdoado, eu perdoo. Com o tempo, aí sim, Deus vai mudar esta situação, esse sentimento, ao ponto de você achar, não ter mais problema com isso. A transformação é gradativa. Tinha um amigo que quando ele se converteu, antes de se converter, quando ele era adolescente, os pais se separaram. E ele estava bem naquele período de começo de adolescência, e ele sentiu bastante. E as irmãs, percebendo a falta que o pai estava fazendo, começaram a substituir, ajudar o irmão. Como? Falando mal do pai. E foram falando mal do pai, ele nem sabia tudo aquilo, mas eram coisas assim, amarguras delas foram transmitidas para ele. E o que aconteceu é que ele ficou com raiva do pai. Raiva por
receber da outra pessoa, por transmissão de raiva. E aí ele se converte. E ele percebe que tem que amar os inimigos. Ele fala, puxa, agora eu tenho que dar um jeito de amar o meu pai. Como é que é? Ele ia para o pai e sentia aquele incômodo. Mas com o tempo ele disse, eu vou amar e eu vou fazer vou agir como se já estivesse amando. O que aconteceu? Com o tempo ele já nem sabia mais, já amava o pai. Ou seja, você muda o seu pensamento, que muda o seu agir, que muda o resultado. Tá? Tudo isso daqui você sabe. O que eu estou falando aqui não é nada novo. Você sabe disso. Só estou relembrando, porque essa é uma característica da exortação. Relembrar o que você já sabe. É valorizar o que você tem e o que Deus fez na sua vida. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes em mim. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, mesmo eu seja um bom exemplo para vocês. Que legal, né? Eu sou um bom exemplo para vocês. Vistes em mim, isso praticar. O que vocês viram de bom em mim, pratiquem. O que vocês escutaram de bom de mim, pratiquem. O que vocês receberam de mim, de bom, pratiquem. E o resultado agora, mais uma vez, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz vai manter essa paz. A paz que começou lá no versículo 2, que volta nas ansiedades, agora volta na manutenção. Agradecimento, paz, o pensamento cheio. Por isso, tome cuidado com o que você pensa de você mesmo. Porque o que você pensa vai minar a sua vida. Vai te dar gastrite, vai te dar doenças, vai te dar desânimo, vai te dar uma fraqueza que vai atingir o corpo. Perdoe e encha o seu coração de ação de graças. Ore. Descubra o que você tem que mudar e mude. Seja outra pessoa aos teus olhos, né? Os olhos de Deus. E eu queria mostrar para vocês, vamos contar uma historinha aqui, que vai aparecer aí, tá? Que diz assim, ó. Certa vez um camponês andando pela floresta, encontra caído no chão um ninho de águia, com um filhote bastante machucado que havia caído junto com o ninho do galho mais alto de uma das árvores mais altas do local. Com pena da ave, levou-a para casa e tratou-a dia a dia. Aos poucos foi se recuperando, e o nosso camponês, sem ter onde deixá-la, acabou colocando-a no galinheiro, junto com as outras galinhas, com as suas galinhas. E assim a águiazinha foi crescendo e aprendeu a se comportar exatamente como as galinhas. Anos se passaram. Certo dia o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao ver a águia no galinheiro afirmou: este pássaro não é uma galinha. Ele está conversando com o fazendeiro ali. Esse pássaro não é galinha, é uma águia, a rainha das aves, aquela que voa mais alto e que mais perto chega do céu e do sol, a maior de todas as aves. O camponês confirmou o que ouviu, mas retrucou: não, ela já foi uma águia. Ela foi águia quando nasceu, mas hoje é uma galinha. Veja, ela se comporta exatamente igual às galinhas. O naturalista não se conformou e pediu ao camponês para deixá-lo libertar a águia. O camponês não tinha nada a opor, mas advertiu: não adianta, você verá que ela não é mais uma águia, pois eu não sei há quanto tempo ela já está aqui, e durante todos esses anos ela sempre se comportou como uma galinha. O naturalista pegou a águia e disse: você sempre foi, é e sempre será uma águia. Você nasceu para voar, falando para a águia, voar muito alto, para ser a maior de todas as aves e a mais poderosa. Você não é uma simples galinha. Vamos, voe em direção ao sol e para o seu destino. A águia olhou para baixo, viu as galinhas e pulou para o chão. Ficando entre elas, o camponês comentou: não lhe disse? Ela perdeu o espírito de águia, e agora é uma simples galinha. O naturalista não se conformou e retrucou: não, a natureza dela não é essa.
Amanhã vamos levá-la para o alto da montanha mais alta. Lá ela verá o sol e voará como uma águia que é. E assim fizeram. No dia seguinte, levaram a águia até o alto da montanha mais alta, e o naturalista repetiu: vamos, você é uma águia, uma das mais belas criações de Deus. Você foi feita para vencer. Não pode continuar agindo como uma simples galinha. Voe, observe o sol e o céu. São os seus objetivos, e não a terra, o chão e nem o chão de um galinheiro. A princípio, a águia, de forma muito medrosa, procurou as galinhas, mas como não as encontrou por perto, passou nervosamente a bater as suas enormes asas, com quase 3 metros de envergadura. Aos poucos foi criando coragem, e depois de algumas tentativas frustradas e de muito medo, conseguiu alçar pequenos voos. Mais um pouco, e ela se sentiu com a coragem necessária para voar em direção ao sol e ao céu. E lá foi ela, galhardamente realizar o seu projeto de vida para o qual havia sido criada. Qual é a lição? Aquela águia pensava como galinha. Os pensamentos podem formar uma ideia tosca, ruim no nosso coração, da nossa vida. Você não é aquilo que estão jogando na sua cabeça. Você não é aquilo que jogaram desde a sua infância. Não é aquilo que o inimigo tenta fazer de você. Você é uma águia. E assim, eu gostaria que os irmãos e irmãs pensassem: e você? Como é que você pensa de você? Como é que você se sente? Como é que você age? Eu vou dar alguns textos bíblicos para dizer quem você é. Eu peço agora que você feche os olhos. E se o conjunto puder, pelo menos, eu geralmente não faço isso, mas fazer um fundo. Então, feche os seus olhos, eu vou dizer algumas coisas que estão nas Escrituras, algumas verdades bíblicas. E se você está aceitando isso, diga baixinho mesmo, amém, cada vez que eu falar. Você é um filho, uma filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Você é amigo, amiga de Jesus. João capítulo 15, versículo 15. Você não é mais escravo ou escrava, mas é filho, filha de Deus. Gálatas 4, 5, 7. Você foi adotado como filho, filha do Senhor. Romanos 8, 15, Efésios 1, 5. Você é filha, filho de Deus. Deus é espiritualmente o seu Pai. Romanos 8, 14 a 15, Gálatas 3, 26. Você é herdeiro de Deus, porque você é filho e filha de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. Você é co-herdeiro, co-herdeira de Cristo, partilhando com Ele a sua herança. Romanos 8, 17. Você é membro do corpo de Cristo, a igreja. 1 Coríntios 12, 27. Você é salvo pela graça, mediante a fé e não pelas suas obras. Efésios 2, 8 a 9. Jesus libertou você do domínio das trevas e transferiu você para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13. Você foi perdoado de todo o pecado. Colossenses 2, 13. Você não é mais servo do inimigo, você é servo de Deus. Você é templo, um lugar de habitação de Deus. Seu espírito e sua vida habitam em Deus, em Jesus. 1 Coríntios 3, 16. Você é um cidadão, uma cidadã dos céus. Filipenses 3, 20. Você é um concidadão com o resto da família de Deus. Efésios 2, 19. Você não é mais estrangeiro, mas você é forasteiro aqui, neste mundo em que vive temporariamente. Primeira carta de Pedro 2, 11. Você está escondido com Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. Você é escolhido por Deus, santo, santa e muito amado. Colossenses 3, 12. 1 Tessalonicenses 1, 4. Você é participante de Cristo, participa da sua vida. Hebreus 3, 14. Você é uma das pedras vivas de Deus, sendo edificado. Foi comprado por preço, pertence a Deus. 1 Coríntios 6, 20.
Você é uma nova criatura. O velho já passou, o novo chegou. 2 Coríntios 5:17. O pecado não é mais seu senhor. Romanos 6:14. Você foi libertado do pecado. Romanos 6:18. Você é propenso e propensa a praticar a justiça. Romanos 6:18. Você é santo, santa. 1 Coríntios 1:2. Efésios 1:1. Você é justo e santo, você é filho da luz, você é membro da raça eleita, você é sacerdote real, você é propriedade de Deus, você foi justificado, justificada, você tem acesso a Deus por meio do Espírito Santo, você foi redimido, perdoado de todas as suas iniquidades, você é completo em Cristo Jesus, você está livre da condenação, foi estabelecida, ungida e selado por Deus, você está unido ao Senhor e é um só Espírito com Ele. Você morreu com Cristo, foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo, Romanos 6:5, está assentado com Jesus nas regiões celestiais, Efésios 2:6, você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você, Tiago 4:7, Deus deu armas espirituais e armadura espiritual, você pode ficar firme contra as ciladas do inimigo, você tem vitória através de Cristo, e assim vai. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Amém?